melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Miqueias 6, versículo 1. Diz a palavra de Deus assim: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Grife isso. Aqui não diz que Deus tem controvérsia com a igreja. Aqui diz que Deus tem controvérsia com o seu povo, com Israel. Amém? E diz que ele entrará em juízo. Diga em nome de Jesus. Entrará em juízo com Israel. Povo meu, diz o Senhor, que te tenho feito e com que te enfadei, responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal.
para que conheças os atos de justiça do Senhor. Grife aí, atos de justiça. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Diga comigo, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, me ensina a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Pode sentar. Então, a grande pergunta é: com que nos apresentaremos diante de Deus? Ora, não há nada que você possa apresentar a Deus que justifique os seus pecados. Nada. De forma que não pense que Deus, ele aqui está rejeitando as ofertas. Não. O que Deus está dizendo é que a semelhança do comportamento de Israel era de um filho desviado, é de um filho rebelde, que se apresentava perante ele, mas não vinha com essas qualidades que ele apontou. E a Bíblia diz que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Israel não fazia isso. Israel andava rebelde. O livro do profeta Isaías, no capítulo 1, abra aí comigo, mostra um pouco mais dessa rebelião do povo de Israel. E se você ler o livro de Jeremias todo, você vai analisar a mesma coisa. As lamentações que faz Jeremias diante de tudo que estava acontecendo, até porque ele foi um profeta que viveu em cárceres, né? Veja aí no capítulo 1 de Isaías, no versículo de número 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Amém? Entenderam? Isaías fala, Deus fala por Isaías mostrando que Israel era um povo que estava corrompido. E no versículo 5 diz: porque a vez de ainda ser feridos, ainda haveriam de ser feridos. Isso quer dizer que esse povo ainda ia provar do juízo de Deus por causa dessas coisas. Visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades consumidas pelo fogo. Isso aqui é profético. Isso aqui é profético. Olhe que tudo o que Isaías está falando aqui é um anúncio daquilo que vai acontecer a Israel. O juízo de Deus sobre Israel. Então, se você olhar para o que o profeta Miqueias fala, olhar para o que o profeta Ageu, veja Ageu. Abra em Ageu capítulo 1, versículo de número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa,
eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, veja, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus repreende esse povo, repreende sobre a infidelidade desse povo. E fala que toda a desgraça que está acontecendo com eles é resultado dessa rebeldia. Amém? Quem está entendendo até aqui, levanta a mão. Agora vai para o profeta Malaquias, capítulo 1. Capítulo 1. Diz assim, ó. Começa assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio do profeta Malaquias. Veja. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, olha o pronunciamento de Deus a favor, como Deus agiu a favor de Israel. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Agora, veja o que acontece. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Veja os valores que Deus está discutindo. Honra e respeito. Em Miqueias ele fala de andar em humildade, andar em justiça e ser misericordioso. E aqui ele fala em honra e respeito. Veja o que o Senhor está qualificando. E ele diz assim, diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o manco, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que conceda a sua graça, mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o pronunciamento de Deus no capítulo 1 é por causa da rebelião de Israel. No capítulo 2, ele vai falar uma advertência contra também Israel. No versículo 17, enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, versículo 1 do capítulo 3, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que está sendo anunciado aqui no capítulo 3? Você sabe? Jesus, o anjo do Senhor, o prometido, aquele que traria a aliança, o anjo da aliança. Amém? Em hebraico, a escrita anjo, em muitos textos, o significado é filho. Tá? Filho. Então aqui diz, filho
ou o filho da aliança, ou o anjo da aliança. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Veja, ele está dizendo que Jesus vem e Jesus veio. E Jesus veio com o propósito de trazer uma aliança. Mas, se você ler João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. E daí, irmão, nós entendemos uma distinção entre a igreja e Israel. Porque Israel recebeu o anjo da aliança, mas não, aliás, teve o anjo da aliança com eles, mas não o recebeu. E a igreja que não estava lá, a igreja que não viveu aquilo tudo no passado de Israel, todo o Antigo Testamento, a igreja surge através de Cristo e dos apóstolos, essa igreja recebeu, mesmo sem tê-lo conhecido fisicamente. Por isso que a Bíblia diz que a fé não é por vista. Amém? A fé não é por vista. E é interessante que a formação desses filhos é pela fé. Não é por consanguinidade, não é por uma afinidade emocional, é pela fé. E quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, se você abrir lá, no versículo de número 23 de Gálatas 3, fala que esses filhos são nascidos de Deus conforme a fé de Abraão. E quem é Abraão? Um judeu? Não. Abraão não era judeu. Abraão veio de uma terra, de um país, muito antes de surgir Israel. A Bíblia fala que Terá, ele sai da terra dele e vai para a terra, uma terra que Deus havia falado com ele, mas ele não entende o recado. Ele não percebe o que Deus quer. Então Terá é um comerciante. Ele vai e tal. E aí ele para numa cidade, acha bonita e ali ele fica. E Abraão passa a sua vida servindo a Terá. Até certo momento, quando Deus o chama e diz: Abraão, larga Terá, larga tua mãe, larga toda a tua família e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí Abraão, pela fé, ouve o Senhor e vai e encontra a terra de Canaã. Amém? Então, nós somos daqueles que não vemos, mas que cremos na promessa, no chamado. Há uma promessa, há um chamado para a igreja. A igreja, ela que recebe Jesus Cristo por fé, ela recebe o chamado da salvação, essa igreja, ela não vai passar pelo período da grande tribulação. Ela vai ser tirada da grande tribulação. Ela vai ser livrada dos 7 anos da grande tribulação. E por quê? Porque o juízo de Deus não é para a igreja, é para Israel. Quem está me entendendo? Irmãos, aí também no livro de Malaquias, diz assim, verso 6, porque eu, o Senhor, sou o mesmo, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, quem são os filhos de Jacó? Israel. Não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. E ele diz, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E ele responde,
roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E ele fala: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que é que Deus está falando aqui? Deus está falando a um povo rebelde que não trazia as ofertas com o respeito e com a honra que Deus merecia. Um povo que desonrava a Deus desde o seu passado, desde a antiguidade, sempre desonrou o Senhor. Como ele disse: desde os vossos pais vos desviastes. Nós vemos várias histórias na Bíblia de homens que fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Nadab e Abiú, Hofni e Finéias, que pegavam das ofertas e se prostituíam com as moças do templo. Então, nós vamos observar Nadab e Abiú fazendo fogo estranho, e foram consumidos por causa disso. Então, irmãos, toda uma miscelânea de erros eles vão cometendo durante a história. E sempre Deus observa que eles apresentavam ofertas que não eram verdadeiras. E escondiam de Deus aquilo que era mais importante: a honra, o respeito, andar em humildade, temor. Eles não tinham isso. Então eles estavam sempre rebeldes. Deus está cobrando que esse povo volte a ser fiel. E aí, verso 13 diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor, porque esses eram os que falavam do Senhor, mas havia os que temiam ao Senhor, disseram o seguinte: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia o que eles falavam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E o Senhor promete: eles serão para mim particular tesouro, amém? Daquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é o dia que o Senhor tem preparado? É um dia de 7 anos. É um ano que nós devemos realmente temer. É um período que nós devemos temer. Esse dia de 7 anos é chamado de período da ira divina. São 7 anos de ira de Deus contra Israel. Israel vai prestar contas com Deus de toda a carnificina, de tudo que fizeram de errado, de todo o pecado. Até hoje, eu não sei se você é desses cristãos judaizados, né? Porque tem muito cristão que bota estrela de Israel, quipá, estola e faz um carnaval danado como se estivesse dentro de uma sinagoga judaica. Irmão, esquece isso. Você não é judeu e não queira ser judeu. Amém? Você é cristão. Cristão. E um cristão que se chama igreja. A igreja não segue os cultos levíticos. Ela não profere, ela não segue a diretriz daquilo que era cobrado e que era praticado no Antigo Testamento. A igreja nasce através de Jesus Cristo. A nova aliança, uma aliança que não rejeita as primazias, porque lá em Gênesis a Bíblia diz que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque de tudo. Lá em Hebreus capítulo 4, 5, 6 e 7, apresenta Jesus como sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Amém? Então nós continuamos com a fé de Abraão, porém, sem sermos como Israel, porque Israel até hoje não recebeu o Salvador. Ao contrário,
Israel está de portas abertas para o anticristo. Israel vai ser um dos maiores apoiadores do anticristo. Porque o anticristo, quando ele vier, ele vai trazer paz para Israel diante das nações, e ele vai reconstruir o terceiro templo. É o que mais o judeu quer, voltar à prática dos cultos no templo. E o anticristo vai fazer isso. Então ele vai ser o amigo número 1 de Israel. Israel vai chamá-lo de o Messias, o Machia. Por quê? Porque ele é a resposta que Israel espera. Um líder que não é espiritual, assim como Jesus veio. Jesus não veio com armamento na mão, com exército para livrar Israel. Jesus veio com a palavra de Deus. Mas o anticristo vem com exércitos. A Bíblia fala em Daniel capítulo 9, Daniel ora pela nação de Israel, mostrando o pecado dela. E Deus traz a resposta falando das 70 semanas. E quando ele termina de falar lá no capítulo 9, verso 23 e 24, ele vai falar de um príncipe que vai vir. E esse príncipe é príncipe do povo que vai destruir o templo. E esse povo que destruiu o templo foram os romanos, no ano 70 depois de Cristo. E esse homem, ele tem que sair de um principado de dentro do Império Romano. Aí você diz, então tá, Roma não existe mais? O Império Romano acabou? Querido, quem lembra da estátua de Nabucodonosor? Lembra dela? Aquela estátua, ela tinha em sua estrutura, cada parte representava um império. É interessante que a última parte dos templos nossos se chama o Novo Império Romano. E ela está mostrada de forma alegórica pelos 10 dedos da imagem. E o que são esses 10 dedos da imagem? São 10 nações que vão apoiar o anticristo. Aqui em Malaquias fala do juízo de Deus sobre a nação de Israel. E diz o seguinte, verso 15, 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros e tal. 17. Eles serão para mim particular tesouro. Por quê? Porque o Senhor vai guardar aqueles que temem a Ele. Os que temem. Tá? Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então quem vai ser poupado do dia do Senhor? Aqueles que temem ao Senhor. Amém? O temor, o livro de Provérbios fala que é o princípio da sabedoria. Por que é o princípio? Você tem que temer para buscar conhecimento. E você vai buscar conhecimento para não errar. Oséias 4:6 diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Então você tem que ter temor para ir atrás do conhecimento e não errar. Amém? Vamos lá. E ele diz assim, então vereis, verso 18, outra vez, a diferença entre justo e o perverso. Outra vez. Por quê? Porque foram várias vezes que Deus fez a diferença. Vou dar um exemplo. Quando estava o povo de Israel no Egito, as 10 pragas vieram contra o Egito, mas o povo não foi atingido. Então é outra vez. Quando o mar se abriu, o povo passou com o pé seco, não foi? Mas quando o Egito entrou, morreram. Outra vez. E são muitas as vezes. E aqui ele diz, e outra vez se fará diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, crentes do arrebatamento são pessoas que entendem que o Senhor vai vir livrá-lo antes de que o iníquo, que o anticristo assuma no sentido total o que ele tem para fazer. O que impede hoje do anticristo agir é a igreja na terra. E aí tem um texto bíblico lá em Gênesis,
quando Ló e sua família estavam lá em Sodoma e Gomorra, que Abraão conversa com Deus e diz: Senhor, mas se houverem 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor destruiria os ímpios com os justos? E o Senhor diz: de forma alguma. Senhor, se houvesse 45, e se houvesse 40, e se houvesse 35, e se houvesse 30, e aí ele vai e chega até 10, mas nem 10 tinha. 4 pessoas foram tiradas de lá: Ló, sua mulher e suas 2 filhas. Nem 10 tinha. Imagine. Deus, ouvindo Abraão, e o apelo foi por 10, Deus poderia ter destruído, mas Deus não destrói o justo. Deus não derrama ira sobre o justo. Alguém aqui é justo? Levanta a mão. Por que você se diz justo? Se a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Por que você levantou a mão dizendo que é justo? Hã? Temor a Deus? Não. Você quer saber por que você levantou a mão? Porque vocês são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então você não é justo porque você tem temor a Deus, ou porque você pratica boas obras, ou porque você vem à igreja. Você é justo quando você olha para Jesus, vê o tamanho daquele sacrifício e diz: pois agora, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo agora. Agora, Romanos 12, a minha vida vai ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu vou tomar minha cruz e seguir Jesus. Ser discípulo dele. Entende isso? Eu vou sacrificar para viver o evangelho, que é importante. Romanos capítulo 12 diz que quem venceu o dragão, a serpente, o diabo, foram todos aqueles, olha só, verso de número 10 em diante diz: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, quem? A igreja, o venceram, o diabo foi vencido, por causa do sangue do Cordeiro, você pode dizer um glória a Deus? E por causa da palavra do testemunho que deram. Então, aqui está explicando quem são os que são salvos, os que são justos. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quem é amante da terra e do mar, vai sofrer, vai padecer e vai para o inferno por causa disso. Você não pode ser como a mulher de Ló, que mesmo tendo sido tirado à força, olha para trás. Veja, voltando para Malaquias, capítulo 4, versículo 1 diz: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Você sabe por quê? Porque o mundo não vai ser destruído com água mais. A Bíblia diz que vai ser com fogo. Todos os soberbos. Quem são soberbos? Soberbos são aqueles que rejeitaram o Senhor. Amém? E todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça?
Quem é o sol da justiça? Para quem teme ao Senhor, ele está falando, nascerá o sol da justiça. Para quem teme ao Senhor, Jesus, o sol da justiça. Porque nós somos justificados com Cristo. Diga, eu já estou justificado com Cristo. E agora, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Entende isso? Entende as palavras? Então, quando você entende o que está escrito, o que está posto aqui, você vai perceber que o sol da justiça veio. E para quem teme ao Senhor, recebe o sol da justiça. Trazendo salvação nas suas asas. Saireis e salteareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, no novo céu e na nova terra, os que temem ao Senhor e os que receberam o sol da justiça, vão andar, e o pó dos perversos vai estar debaixo dos pés dos santos de Deus. Ah, bispo, mas será que isso não é alegoria bíblica? Não! A regra número 1 da hermenêutica é que a Bíblia se explica por si mesma. E não há, quando você estuda o pré-tribulacionismo, você jamais pode estudá-lo de forma alegórica, mas sim de forma literal. E na literalidade do texto diz que nós vamos pisar no pó, no restolho dos ímpios. Agora, diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel. Ele fala agora com Israel. E a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ora, uma das duas testemunhas que vão vir à terra será Elias. Elias não morreu, foi arrebatado. Quem lembra? Há uma outra possibilidade que também venha, porque são duas. Enoque, que também não morreu, foi arrebatado. A palavra lá no hebraico é transladado. Tá? Mas existe uma terceira possibilidade por causa dos sinais que essas duas testemunhas farão lá no Apocalipse. De que seja Moisés. Mas Josué capítulo 1 diz, meu servo Moisés morreu. Então como seria Moisés? Se você lembrar, houve uma guerra pelo corpo de Moisés. Não houve? E por que houve? Para que Deus queria guardar o corpo de Moisés? Então há uma área teológica que diz que foi guardado para que o efatá, o sopro de Deus, volte a ele. E ele então venha com o mesmo corpo para a terra, como uma das testemunhas. Amém? Então a especulação teológica é para que seja Elias e um dos outros dois. Eu não vou fechar esse assunto porque a teologia não fecha. Mas importa que você saiba. Então veja aqui. Ele diz que vai enviar Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse grande dia terrível vai se dar, na verdade, durante os 7 anos, mas o final de tudo vai ser uma mortandade terrível. Muito, mas muito terrível. Que os corpos vão estar estendidos no deserto e não vai ter bicho, como que chama? Urubu, para comer tanta carne. E aqui diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos, falando de Cristo, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Bom, fechamos o livro de Malaquias todo aqui essa noite. Mas o que você ainda não fechou foi a ideia da justiça de Deus. Irmãos, Jesus veio para fazer justiça à justiça de Deus.
Porque se Jesus não tivesse vindo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nem eu nem vocês estaríamos salvos. Se ele não tivesse vindo, nem eu nem vocês seríamos arrebatados. Estaríamos junto com Israel. E há a visão pós-tribulacionista e mid-tribulacionista que eles dizem isso. Mas nós não podemos crer porque Deus faz diferença entre o justo e o ímpio. Deus faz diferença entre aquele que serve e o que não serve. E se você serve a Deus, você vai ser arrebatado. Agora, se você está aqui apenas frequentando a igreja e não serve ao Senhor, você não vai ser arrebatado. É um perigo muito grande uma igreja que não é subserviente à palavra, ao Espírito, ao chamado. É muito preocupante quando a igreja ela fica apenas nesse comodismo, nessa coisa de zona de conforto. É muito bom você vir comer no pasto, mas você tem que aprender a plantar também. Então, irmãos, o Senhor fará diferença disso aí. Será que é justo Jesus ter vindo à cruz, sacrificar por você, e você andando nessa terra, respirando o ar que Ele te dá, comendo a comida que Ele te dá, morando na casa que Ele te dá, andando porque Ele te dá força, porque Ele te dá saúde, e você não usar essa vida para glorificar o nome do Senhor? E você não usar essa vida para ganhar almas para o reino? Então, não é justo tanto sacrifício por nada. Não é justo, irmão, se você analisar, que tantos morreram e investiram para a Bíblia estar na sua mão. Não é justo você não ler a Bíblia. Tanto investimento. Você tem uma Bíblia em casa e não lê. Daniel foi para a cova dos leões porque orava. E você não ora. Não é justo. Então, Deus faz a diferença entre o justo e o injusto. Eu classifico, gente, 3 tipos de pessoas: justo, injusto e ímpio. Justo é aquele que pratica justiça. Amém? Entende o tamanho do sacrifício, valoriza o sacrifício e vive o sacrifício. Porém, injusto é aquele que infelizmente está dentro da igreja, conhece o sacrifício e não valoriza, e não vive. Não vive. Não faz. O nome disso também é rebeldia. Quem entende o que eu estou falando? E o ímpio? O ímpio é o que está lá fora. O ímpio é aquele que nem quer entrar. O ímpio é aquele que fala mal da igreja. É aquele que joga pedra na igreja. É aquele que critica a igreja. Isso é o ímpio. Ele faz o pecado uma coisa natural. O homem se torna mulher, a mulher se torna homem, e eles fazem sexo com animais, com tudo. Eles praticam o que dá na vontade deles. Esse é o ímpio. Junto com Israel, passarão pela tribulação os gentios injustos. Porque os gentios justos vão ser arrebatados. Nós somos gentios, não somos de Israel. Nós somos igreja. E sabe qual é o percentual que a Bíblia informa teologicamente? Um percentualzinho de quem vai e de quem fica da igreja. 50%. Estarão 2 numa cama, um sobe e outro fica, não é assim? Estarão 2 no campo, um sobe e outro ficará. A Bíblia fala de metade. Eram 10 virgens em Mateus 25, sim ou não? Quantas entram? Quantas ficam? Vocês estão entendendo? Metade. Então, essa metade, irmão, é daquele povo injusto, que não valoriza a obra de Deus, que continua praticando as obras de Israel.
não entrega o dízimo, não entrega a oferta, não entrega a vida, não respeita e não honra a Deus, não é misericordioso, guarda rancor, raiva e ódio do outro, não anda em humildade perante Deus, e não é só na igreja, é lá fora, amém? Que não teme ao Senhor. Então, esse injusto vai ficar sentado numa poltrona dessa, ou em pé também, porque tem muitos injustos em pé aqui, ó. Não estou falando de vocês, não. Entende isso? Tem pastores que vão ficar. Por quê? Porque não é justo eles não darem a saber à igreja sobre tudo o que ela tem que saber. O pastor não está na igreja para fazer movimento religioso. O pastor não está à frente de igreja, irmão, para conquistar emocionalmente as pessoas. Nós vemos hoje uma igreja que se transformou no mundo para atrair o povo. Uma igreja que recebe tudo do mundo. Crente com brinco, crente com trufinha na cabeça, crente que pinta a igreja de preto, que bota fumacinha, que bota luzinha. Isso para o senhor é muito antiquado. Não, eu continuo sendo como Deus, eu não mudo. Você imagina o templo do Senhor todo preto? Com luzinha? Jamais. E o templo representa cada um de nós. Será que nós podemos ser sombrios por dentro? Tendo a luz e o azeite? Então, irmãos, o fenótipo da igreja de hoje é uma igreja obscura, uma igreja rebelde, uma igreja, sabe, totalmente desviada, apostatada do caminho. E essa igreja vai ficar. Essa que está brincando com Deus, brincando de ser crente, brincando de ir para a igreja. Essa igreja domingueira, que não quer saber de servir ao Senhor a semana. Sabe, esse negócio de sétimo dia, complicado, nem Jesus guardou, né? Mas é interessante que nós estamos no período do jubileu, e estamos no período de uma festa, né, dos judeus. Jubileu é o 50º ano. Cada 50º ano eles têm um jubileu em Israel. Então o judeu ele é aquela pessoa que todo dia ele ora a Deus, todo dia ele fala com Deus de Abraão, todo dia. Todo dia ele vai no Muro das Lamentações e fica lá assim, falando com Deus. A igreja que recebeu o Espírito Santo, ou que diz que recebeu, quer vir só no domingo. Isso é justo, gente? Com o sacrifício de Cristo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? Bispo, o senhor está me cobrando aí? Eu mesmo não. Quem vai te cobrar é aquele que vai arrebatar ou não você. Eu estou aqui para avisar, porque quem avisa, bispo é. A gente está avisando para você ser justo, para você orar mais, ler Bíblia mais, evangelizar mais, ir mais para a igreja, ser mais cristão com o próximo, amar mais o próximo, entende? Amar como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento, amar o próximo como a si mesmo, segundo mandamento. Estou te ensinando o caminho. O cristianismo, não é esse bem bom evangélico, não. Eu nem gosto de ser chamado de evangélico mais. Porque eu nasci no evangelho quando eu tinha 5 anos de idade. Estou com 50. E naquela época ser evangélico era uma coisa de muito respeito. Muito respeito. Tanto que a gente beijava a mão do pastor. Muito respeito. Era muito, mas muito respeito. O povo não perdia um culto. Eu andava 36 quarteirões a pé para chegar na minha igreja.
E eu ia com tanta vontade. O povo hoje não tem essa visão. Então, amados, o que não é justo é que você acredite que vai ser arrebatado desse jeito e eu não te informe que não vai. Você está aqui para ouvir a verdade que liberta, sim ou não? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é justo que eu fale a verdade. É justo que você escute. E aí tem uma diferença entre escutar e ouvir. Todo mundo aqui me escutou, sim ou não? Mas será que você me ouviu? Será que você ouviu o que eu disse? Porque ouvir é entender e praticar. Ouvir é guardar no coração para não pecar contra Deus. Quem aqui é pai e mãe sabe disso. Menino, quando é pequeno, você briga com ele como? Menino está lá com... Coisa linda. Está lá com 2 aninhos de idade. 2 anos, não vou falar dessa idade que aí nem dá. Mas 2 aninhos de idade. Aí você chega para o menino de 2 anos de idade. Se ele está fazendo uma coisa errada, você diz: nenenzinho, querido, não faz isso. É assim que você fala? Como é que você fala? Ei, para com isso! Ué, por que você faz assim com o neném de 2 aninhos de idade? Porque ele não entende o que você está falando, mas ele percebe o tom da voz. Então você tem que alterar a voz para ele entender que está errado. Senão ele não vai entender. A criança de 2 anos é que nem o cachorro que eu tenho lá em casa. Eu chego e digo: oh, você é tão feinho, você é tão feinho. E ele vai abandonando o rabinho. Mas se eu disser: Petute, sai. Ele fica lá no cantinho dele. Nem chega perto. Porque ele viu que o tom da voz foi outro. Mas se eu falar fininho, eu posso falar o que eu quiser, ele fica abandonando o rabinho e aqui na minha perna. Vocês estão entendendo? Então, cuidado, porque o cachorro escuta, o jumento escuta, o boi escuta e os homens escutam também. E se você é como uma criança de 2 anos, está complicado. Você vai ter que entender pelo menos a entonação da voz da palavra. Por isso a Bíblia diz que você tem que ser maduro na fé. Porque o maduro, quantas palavras precisa? Meia. Mas o menino não. Ele está sempre lá, errando. Então, Paulo fica muito chateado e diz: puxa, eu fico tão... Vou dizer as palavras minhas para vocês entenderem. Eu fico tão chateado. Eu ainda tenho que dar leite para vocês. Eu queria dar arroz, feijão, macarrão, toicinho, carne do sul, churrasco. Mas eu tenho que dar leite ainda, porque vocês são meninos na fé. E o menino está sempre errando. Está sempre fazendo besteira. Tem que ser controlado pelo pai. Então, irmãos, qual é o motivo da igreja estar aqui? O motivo do pastor estar aqui? É para que você não passe pela ira de Deus. Então, você é exortado, redarguido, você é ensinado, você é cobrado dentro da igreja, para você não ser rebelde, para você ser submisso, obediente, para que você não seja obstinado. E isso vai fazer de você um justo de Deus. Porque o sangue de Jesus só vem sobre esses que são submissos ao mandamento, à palavra, ao Espírito Santo. Então, se você só escuta e não ouve, quando você sair naquela porta, tudo que eu falei e nada é a mesma coisa. Não vai mudar em nada a sua vida. Amanhã é segunda-feira, depois terça, depois quarta, eu te vejo aqui domingo que vem de novo. E você não investiu nada na sua vida espiritual a semana inteira. Você passa mais tempo no celular do que na Bíblia. Sim ou não? Se a sua casa pegar fogo, a primeira coisa que você vai pegar não é as crianças, é o celular. Porque a sua vida está lá. Entende isso?
Então o diabo já cooptou muita gente dessa maneira. O anticristo, o governo mundial único, ele já sabe para onde você vai. Toda vez que você chega numa zona de Wi-Fi, o seu celular avisa para onde é que você está. E você deixa o volume alto, né, para poder escutar quando alguém liga. Eles também escutam quando você fala. Agora mesmo, eles estão me escutando. Então você tem aí um localizador no bolso o tempo todo. E quem é capaz de tirar isso de você? Você mata por um celular. Sim ou não? O sangue de Jesus tem poder para te livrar. Mas você tem que ser justo. Muito justo agora. E a justiça, ela começa quando você se arrepende dos seus pecados, da sua inoperância, da sua frieza. E você diz: tenho andado em rebeldia com meu Deus. Tenho sido frio na fé. Tenho apostatado dos princípios morais e éticos da palavra. Me afastei da oração, da leitura da palavra, dos cultos. E aí quando você começa a assumir esse tipo de posicionamento, e você resolve, há uma resolução em você, de realmente se transformar segundo a vontade de Deus, então você começa a andar em justiça. Porque aí o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira os teus pecados. Justifica a tua vida. E você deixa de ser apenas um evangélico e passa a ser um cristão. Por quê? Porque agora, como eu disse, como Paulo falou, não é você que vive, é Cristo que vive em você, através de você. Amém? Não é justo, irmão, você continuar ouvindo música do mundo, dançando música do mundo, praticando coisas do mundo e dizendo: Senhor, me perdoa. Você está oferecendo um sacrifício de um animal cego, coxo e manco, porque você quer um Deus misericordioso, mas rejeita o Deus da justiça. E Deus, Ele é o justo juiz. Ele tem preparado livros escritos para o dia do juízo final, e quem não subir no arrebatamento vai para o juízo. E lá chegando, irmão, não vai ser, o mérito não vai ser quem está salvo e quem não está. Lá o mérito vai ser apenas mostrar porque aquelas pessoas que vão se apresentar no grande trono branco serão lançadas no Giena ou Guiena, lago que arde com fogo e enxofre. Por quê? Ele vai mostrar nos livros tudo o que foi escrito da tua vida. Então, se hoje você tem vergonha de vir aqui e assumir essa posição perante poucas pessoas, imagine no dia do grande trono branco, que você vai ter que ser mostrado diante do mundo inteiro e todos os teus podres vão ser lidos. Bispo, e a igreja? A igreja não. A igreja foi arrebatada antes de tudo isso. A igreja tem corpo de glória antes de tudo isso. E a igreja vai estar à direita de Deus Pai. Então ela não vai ser envergonhada, porque o Senhor jamais vai envergonhar a noiva. Eu quero chamar você que está arrependido e quer ser justo diante de Deus. Viver uma vida justa é só para quem quer ser arrebatado. Quem quer ser crente pode ficar sentado, porque dá para ficar sendo crente sem praticar justiça. Mas não dá para ser cristão sem praticar justiça. Não dá para ir para o céu sem ela. Então eu quero chamar você para tomar coragem e assumir isso. Quem vem hoje aqui na frente, seja crente de 1 ano, de 10 anos, de 50 anos, não importa. Quem hoje diz: eu quero ser justo diante de Deus e eu quero praticar isso perante o meu Senhor. Confesse a sua negligência à casa de Deus, à obra de Deus, e hoje, resolutamente, mude a sua vida. Amém? Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro ao meio-dia
às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com.